Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a presença de alunos, professores aí. E quero agradecer também ao Ednei, não, por ter aceitado estar aqui no nosso seminário de álgebra. Ednei estudou, fez graduação, mestrado e doutorado na Unicamp. Tivemos aula juntos, estudamos juntos também, não? Sim. E era um bom goleiro, não, do nosso time de álgebra lá na UFO. Pero que sim, pero que não. E hoje ele é professor na Universidade Estadual de Maringá. Tá? Obrigado, Dinei. Então, com você a palavra. Abraço. Eu quero agradecer o Alonso pelo convite. Eu acho que é a segunda vez que eu estou participando desse seminário da UFO. Eu fui procurar aqui, eu tinha uma palestra que eu apresentei em 2021 sobre justamente automorfismos de Lie em álgebra de incidência, né? Quando o Alonso me fez o convite, eu perguntei qual que seria o público-alvo, ele falou que era o seminário do programa de pós-graduação, e pelo menos a nossa experiência na UEM é um seminário mais voltado para os alunos do programa. Então, eu optei por falar de alguns resultados mais antigos, mas que eu acho que ajudam a introduzir melhor o assunto de álgebras de incidência. Mesmo porque até de alguma coisa da parte de automorfismos de Lie eu já tinha falado em 2021, e então não costuma ser a mesma audiência, mas não quis repetir. Então preparei uma coisa anterior, mas que continua tendo desdobramento até hoje também. Tá? Eu vou aqui abrir o PDF para mim, então eu não vou mais estar vendo a tela aqui com bate-papo e tal. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para falar durante a apresentação, é só interromper mesmo, tá? Mas eu não vou estar vendo o bate-papo, ok? Bom, então eu vou falar sobre a álgebra de incidência. Esse é um assunto que eu comecei a estudar aqui na UEM. Foi quando eu cheguei aqui, eu vinha da teoria de PI, a Érica, acho que trabalhava com o Vitor, né, lá da USP, e a Rosalie, que já aposentou, e a gente sentou para tentar estabelecer um assunto que nós três pudéssemos trabalhar em conjunto, e a Rosalie que sugeriu, né, esse conteúdo aí, e a gente começou a estudar esse assunto. Eu vou falar basicamente, começar falando de possets, que são conjuntos parcialmente ordenados, que são um tijolinho base para as álgebras de incidência. Daí eu vou falar, né, um pouco do histórico e das definições básicas, e aí eu vou para dois lados, um que são os automorfismos e involuções, retomando aí um primeiro resultado nosso em álgebra de incidência, que foi sobre uma quase classificação das involuções nas álgebras de incidência. E depois vou falar sobre graduações, porque inesperadamente houve um elo comum ligando esses dois assuntos, que é a cohomologia de possets, tá? Que relaciona as duas coisas, e eu vou mostrar como elas estão relacionadas. E daí eu vou puxar para um último resultado envolvendo uma classificação que a gente obteve de graduações em álgebras de incidência. Tá? Então, como eu disse, né, o nosso tijolinho fundamental aí é um posset, que é um conjunto parcialmente ordenado. Né? Acho que esse objeto, né, a relação de ordem, no caso, uma relação reflexiva, antissimétrica e transitiva, então por isso do menor ou igual aí, né? Os exemplos clássicos, né? Pega os naturais com a ordem usual, você pode pegar os naturais com a ordem dada pela divisão, né? Então, M é menor ou igual que N, se M divide N. Você pode tomar aí o conjunto das partes de um conjunto X qualquer, com a ordem dada pela inclusão, e tantas outras.
outras, né? Aqui eu vou trabalhar no contexto só de poset localmente finito. Existem extensões da definição de álgebra de incidência para contextos em que essa hipótese localmente finito não seja necessária, mas aqui, até para um primeiro contato, e como até no final a gente vai ficar só no caso finito mesmo, então basta o localmente finito, né? Então, um poset localmente finito é um poset tal que, entre quaisquer dois elementos, né, a quantidade de elementos que é maior ou igual do que o primeiro e menor ou igual que o segundo é finito, né? E esse conjunto é chamado de intervalo. Eu não vou nem usar mais daqui para frente a noção de intervalo, mas é só para estabelecer o conceito. Então, por exemplo, os naturais, ele não é finito, mas ele é localmente finito, porque entre quaisquer dois naturais há uma quantidade finita de elementos, né? Um ente geométrico que ajuda bastante a visualização do poset é o diagrama de Hasse, né? É meio chatinho de definir. Eu vou apresentar alguns exemplos e eu espero que fique claro o que eu quero dizer. Então, como que a gente faz o poset? A gente coloca os elementos do conjunto, né, do poset são representados por pontos, ou você pode pensar como vértices, né? E você liga por uma aresta dois vértices, de modo que sempre a gente coloca abaixo o elemento que é menor do que está acima, tá? E de modo que entre eles não há ninguém, ou seja, né, na ordem dos naturais, o 1 é menor do que o 2, não tem ninguém entre eles, o 2 é menor do que o 3 é menor do que o 4, e assim por diante. Então, aqui tem os 3 pontinhos indicando isso. Aqui, né, com a ordem da divisão, então, o 1 aqui ele é o mínimo do poset, ele divide todos os outros naturais, né? E aqui você vai ter uma primeira camada formada por... Aqui eu só fiz do 1 até o 8, né? Não fiz todos os naturais. Aqui vão entrar os números primos, né? Daí você vai ter, né, do 2, ele vai estar ligado a todo mundo que é par, né? Então, primeiro ao 4, depois ao 6, porque não tem ninguém que é divisível por 2, né? E que divide 6 entre eles, né? Então, forma essa direto. O 4 liga lá no 8, né? Se tivesse o 12 aqui, tanto o 4 quanto o 6 estariam diretamente ligados no 12 e assim por diante, tá? E aqui o exemplo do conjunto das partes do conjunto 1, 2, 3 com a ordem de inclusão. Então, né, o vazio menor, né, contido nesses 3 conjuntos unitários, que por sua vez estão contidos, né, nesses outros com 2 elementos e todos contidos no conjunto total. Espero que tenha ficado claro como que o poset é construído. O diagrama de Hasse do poset, desculpa. Então, o primeiro tema que a gente vai abordar de álgebra de incidências são automorfismos e involuções. E para abordar esse assunto, a gente precisa primeiro colocar bem o que são isomorfismos, anti-isomorfismos e involuções em possets, né? Então, 2 possets são isomorfos se existe uma função, aqui está sobrejetora, mas o fato dela ser sobrejetora com a outra condição vai garantir que ela é bijetora, na verdade. E tal que um elemento é menor do que o outro, menor ou igual que o outro no primeiro posset, se a imagem do primeiro é menor ou igual que a imagem do segundo no segundo posset, né? Isso, então, você cria uma identificação, né? Isso basicamente quer dizer que o posset Y é uma cópia do posset X, no sentido que você pode usar o mesmo conjunto de índices para enumerar os 2 elementos, e os caras associados ao mesmo par de índices, se é menor no posset, é menor do outro, C e somente C, né?
Quando x é igual a y, então, ao invés de isomorfismo, a gente fala de automorfismo, né? O isomorfismo de um possete nele mesmo. Aí, exemplo do que ocorre em tantas outras estruturas. O anti-isomorfismo, em vez de ele manter a ordem, ele vai inverter a ordem, né? Então, o x1 é menor ou igual que x2. Se a imagem de x2 é que for menor ou igual que a imagem de x1 em y. Também, de novo, a sobrejetividade garante a bijetividade. Então, no fundo, aqui, em termos de diagrama de Hasse, significa que o diagrama de Hasse de um é o tipo do diagrama de Hasse do outro, de ponta cabeça, né? Você pode obter um do outro só invertendo duas de ponta cabeça. No caso dos isomorfos, você pode usar o mesmo diagrama de Hasse para os dois, né? E quando o anti-automorfismo tem ordem 2, ou seja, ele composto por ele próprio, a identidade, isso vai ser uma involução do possete. Ok? Ednei, aí a sobrejetora ou injetor, a injetividade também garante a bijetividade? A sobrejetividade e essa condição aqui também garante a injetividade. Não, então, e o contrário também, se for injetora... Vai seguir, na verdade, da antissimetria da relação de ordem. Tá, ok. Aí não necessariamente, entende? Porque você pode ter um subpossete isomorfo, entendeu? E você tem a aplicação injetora, mas não vai ser sobreinjetora. Então, o que vai garantir, se você pedir só sobrejetividade, garante a bijetividade, porque a injetividade segue da antissimetria da relação de ordem. Não. Tudo bem, então, mas então não basta... igual que B e B menor igual... Sim, mas não basta pedir que seja injetora, não? Não. A injetividade não basta. Ok? A gente pode fazer uma definição de possete conexo em termos algébricos, vamos assim dizer, mas é mais fácil dizer que um possete é conexo quando o diagrama de Hasse for conexo, no caso, conexo até por caminhos, tá? Então, acho que isso fica... talvez não seja a maneira mais formal, mas acho que é mais intuitivo. E aqui eu vou falar da cohomologia de possetes que a gente vai usar tanto na parte de automorfismos e involuções, quanto depois na parte de graduações. Então, provavelmente para os alunos de pós-graduação, de mestrado, que estejam assim, vai ser um conceito um pouco mais abstrato, mas eu vou tentar dar uma ideia da motivação. Né? A motivação da definição de homologia e de cohomologia, ela é topológica, né? Então, os grupos de homologia, né, surgem no contexto de invariantes algébricos para topológicos, de complexos simpliciais e de outros objetos geométricos em si. Tá? No nosso caso, o possete em si ele tem, né, uma estrutura geométrica de complexo simplicial e, basicamente, ele vai ser a homologia que a gente vai definir aqui vai ser desse complexo simplicial. Convém fazer algumas observações, né? Como eu falei, ele é um grafo, né, o possete, e é o que a gente chama de um grafo direcionado. Então, aqui a gente não fez setinhas indicando o sentido, mas quando eu defini, eu falei, olha, a gente sempre vai colocar o cara menor embaixo, né, na posição relativamente ao cara maior do que ele. Ou seja, como se você tivesse uma orientação subindo aqui, né? Nas arestas, né? Sempre ascendente. Tá? E no fundo vai ser basicamente, se alguém já viu, uma homologia de complexo simplicial seguindo isso daí. Então, para você definir uma homologia, você precisa de uma sequência de complexos de cadeias, né, que são chamados, e de uma sequência de aplicações bordo entre esses complexos de cadeia. O que vão ser os complexos de cadeia? Eles vão ser Z-módulos livres gerados, tá, por alguns conjuntos. Tá? No nosso caso, então, C0
ele vai ser gerado pelos vértices do grafo. O C1, então, ou seja, né, vou pensar aqui no caso desse cossete aqui, né? Então, você vai ter um Z-módulo livre gerado por 8 elementos. Então, é como se fosse uma coisa de dimensão 8. Ou seja, é mais fácil dizer que são combinações lineares formais desses elementos, né, no caso aqui dos elementos do conjunto, o C0, com coeficientes inteiros, coeficientes em Z. Tá? Então, você vai ter lá um inteiro associado ao vazio, mais um inteiro, né, agindo no conjunto formado só pelo 1, e assim por diante. Então, vai ser, né, a combinação linear desses 8 elementos que vão ser linearmente dependentes nesse módulo. Para o C1, nós vamos fazer combinação linear nas cadeias de 2 elementos, que a gente fala que são cadeias de comprimento 1. Então, não vão ser só as arestas que aparecem aqui no diagrama de Hasse. Tá? Por exemplo, você vai ter uma cadeia formada pelo conjunto vazio e pelo conjunto 1, 2. Né? A cadeia formada só por esses 2 elementos. O que é uma cadeia? É um subconjunto totalmente ordenado. Então, esses 2 elementos significa que um é menor que o outro. Se tiver 3 elementos, vai ter o menor, o do meio e o maior. Então, você sempre consegue colocar eles em sequência do menor para o maior, todo mundo comparável com todo mundo. Então, como eu estou falando, o C1 vai ser gerado por cadeias com 2 elementos. Então, por exemplo, todas as arestas, no certo sentido, vão estar contempladas. Né? Você pode pensar, né, que essa aresta aqui está associada à cadeia vazio e do conjunto 3, formado só pelo 3, mas você vai ter uma cadeia do vazio e do 2, 3. Você vai ter uma cadeia do 3 junto com 1, 2, 3. Então, se você tem aí... Bom, aí tem que fazer... A conta já não é tão simples assim, combinatória, de quantas cadeias tem aí. Então, mas já é um número bastante grande. Esse vai ser o C1. O C2 vai ser todas as combinações lineares formais com coeficientes em Z de cadeias com 3 elementos, né? Então, você vai ter a cadeia aí, vazio, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, sei lá, 3, 1, 3, 1, 2, 3. E assim por diante. Daí, o C3 vai ser o Z-módulo livre gerado pelas cadeias com 4 elementos, 5 elementos, e assim por diante. Então, veja que, por exemplo, nesse terceiro diagrama de Hasse aqui, fica fácil de ver que o máximo que você vai ter, o último complexo de cadeia não nulo, vai ser o C3. Né? Você tem, no máximo, cadeia com 4 elementos. Por exemplo, pega vazio, o 1, 1, 2 e 1, 2, 3. Né? Ou vazio, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Mas não tem cadeia com 5 elementos ou mais. Então, do C4 em diante, você vai ter o grupo trivial, o 0. Né? O grupo abeliano trivial 0. Certo? Então, esses são os complexos de cadeia. E como vão funcionar as aplicações bordo? Então, entre 2 complexos de cadeia vizinhos, sempre do maior para o menor, né? Então, ou de C1 para C0, ou de C2 para C1, ou de C3 para C2, e assim por diante. Né? Eles vão ser homomorfismos entre esses Z-módulos, entre esses grupos abelianos, homomorfismo de grupo mesmo, tá? E que satisfaça essa condição. Quando eu compuser duas aplicações bordo consecutivas, isso tem que dar o homomorfismo trivial. Né? Isso garante, por exemplo, que a imagem, né, do enésimo bordo ela está contida no núcleo do bordo N+1. Tá? E o enésimo grupo de homologia, tá, vai ser definido como o núcleo do enésimo bordo pela imagem do bordo N+1. Em geral, você vai definir uma cohomologia de maneira parecida, só que em vez de você ter essa estrutura dos bordos descendente nos bordos, né, que ele manda Cn para Cn-1, ele vai mandar Cn para Cn mais 1.
Tá? E uma maneira de construir uma cohomologia, uma vez que você tem uma homologia, é através da dualização dessa homologia, que é o que a gente vai fazer no nosso caso. Só que agora a gente vai fixar um grupo abeliano G, tá? Que antes eu não precisava fixar. E agora eu vou ter o CN estrela, ele vai ser o grupo dos homomorfismos de CN para G, que é a operação entre dois homomorfismos dada pela operação mesmo. Então, ou seja, Φ-Psi, né, aplicado no elemento de CN, é Φ desse elemento operado pela Psi desse elemento em G. Né? Como G é abeliano, isso é grupo, né, abeliano. Então, não tem problema nenhum. E aí a gente vai definir os homomorfismos cobordo, agora de CN estrela para CN mais 1 estrela. E o que o delta N faz? Quando você aplica no homomorfismo Φ, isso vai ser a composta de Φ com o bordo N mais 1. Né? Ou seja, veja que o Φ estando em CN estrela, a imagem dele tem que estar em CN mais 1 estrela. Então, ele vai atuar, né? Ele tem como domínio CN mais 1. Né? E como que ele aplica? Você aplica primeiro o bordo N mais 1 nesse cara e ele vai cair lá para CN. E uma vez que ele está em CN, agora você pode aplicar a Φ. Então, é assim que vai funcionar. A condição que a gente impõe aqui que o bordo N composto com o bordo N mais 1 dá o morfismo trivial, vai implicar que se eu compuser o cobordo N mais 1 com o cobordo N, isso aqui também vai dar um morfismo trivial. E aí eu vou definir o meu grupo de cohomologia com coeficientes no grupo G como sendo o núcleo da delta N cosentado pela imagem da delta N menos 1. Tá? Pode estar aparecendo bastante, muita informação por momento, mas a gente vai estar interessado mais para frente só no primeiro grupo de cohomologia. E aí vai ficar mais evidente, vai ficar mais fácil de enxergar as condições aí que a gente está interessado. Então, quem vão ser as aplicações bordo que a gente vai usar no POSET? Né? Então, quando eu for aplicar, a gente vai definir nos geradores do CN, que são as cadeias com N mais 1 elementos, ou de comprimento N. Então, quando tiver uma cadeia aqui, ó, x0 até xn, de novo, significa que x0 é menor que x1, que é menor que x2, assim por diante, que é menor que xn no POSET. Tá? Então, isso aqui agora eu vou ter que levar numa combinação linear de cadeias com N elementos. Né? Aqui tem N mais 1, vou para uma combinação com N elementos. Como que eu obtenho? Pela remoção dos elementos mesmo. Então, eu pego, tiro x0 com sinal de mais, e obtenho um cara com sinal de mais. Né? Eu tirei x0, obtenho uma cadeia que só tem de x1 até xn, então ela tem n menos 1 elementos, e vai ficar com mais 1 de coeficiente. Tira x1, e aí fica alternando sinal de menos. Tira x2, sinal de mais. Tira x3, sinal de menos. E assim por diante até o final. Tá? Então, a aplicação bordo que a gente vai usar vai ser essa. Tá? E as aplicações cobordo vão ser definidas a partir das aplicações bordo, do jeito que eu tinha falado antes. Como eu falei, eu estou interessado aqui no primeiro grupo de cohomologia. É o que a gente vai usar mais para frente. Então, vamos dar uma olhada em quem é esse primeiro grupo de cohomologia. Tá? Então, veja que a Φ, para ela estar no núcleo da delta 1, né, lembra que a delta 1 ela manda os homomorfismos de C1 em G para os homomorfismos de C2 em G. Então, esse Φ ele é um homomorfismo de C1 em G. Então, para isso aqui tá no núcleo, significa que quando eu aplico a delta 1 nele, quando eu aplico a delta 1 nele, o que eu obtenho? A Φ composta com o bordo 2. Isso aqui tem que ser um morfismo trivial. Aqui eu usei a notação multiplicativa, tá? Porque eu estou pegando a notação multiplicativa em Gzão, mesmo ele sendo abeliano. Então, isso aqui tem que ser um elemento neutro
de G quando aplicado em qualquer elemento. Aqui, na verdade, quando aplicado em qualquer. Aqui, na verdade, não é um G, aqui, na verdade, seria um do ROM. É um morfismo trivial, tá? É um morfismo trivial. Isso vai acontecer sem somente ser, né? Quando eu fizer φ composto com o bordo 2 aplicado em qualquer cadeia com 3 elementos, o resultado aí sim for o elemento neutro de G, tá? For o elemento neutro de G. Mas o que é o bordo 2 aplicado na cadeia x0, x1, x2? Então, tira x0, fica com sinal de mais. No caso aqui, e aí pega a imagem dele pela φ, então usei a notação multiplicativa. Então, o que era mais vai ficar multiplicando normal, vai dar o φ dele próprio. E quem estava com coeficiente negativo, na hora que aplicar φ, vai dar o inverso da imagem da cadeia, né? Então, fica o φ de x1, x2, operado pelo inverso, né, de φ de x0, x2, operado por φ de x0, x1, dando o elemento neutro de G. Né? Operando, como aqui é tudo o G é abeliano, né? Se eu operar por φ de x0, x2 em ambos os membros, eu obtenho a condição que, então, φ de x0, x1 operado por φ de x1, x2 tem que ser φ de x0, x2. Olha que interessante, tá? Eu vou voltar aqui e vou mostrar para o caso de aresta, que é o que vai nos ajudar a entender melhor. Então, o que significa? Ó, repara aqui que toda aresta aqui, como eu falei, corresponde a uma cadeia com 2 elementos, né? Então, a cada cadeia com 2 elementos, eu estou associando um elemento do grupo G, né? Através de um homomorfismo, tá? Então, para o cara, ele está no núcleo da delta 1, o que tem que acontecer? O elemento do grupo que eu estou associando a essa aresta, operado pelo elemento do grupo que eu estou associando a essa outra aresta aqui, ó, então a aresta do vazio até o 1, né? E operado pelo que eu estou associando do 1 até 1, 2. Se eu pegar agora o cara que eu estou associando na cadeia que envolvendo o vazio e só o 1, 2, tem que ser o produto desses dois caras para estar no núcleo da delta 1. Então, é isso que caracteriza o núcleo da delta 1. Então, aqui tem uma maneira bastante... como que você produz um cara qualquer do núcleo? Ó, você associa a um cara que é um cara do grupo G livremente essa aresta, e esse cara também livremente. Esse cara também livremente. Uma vez que você associou esses três, esse cara que eu vou associar a essa aresta não vai estar mais livre. Por quê? Porque o produto desse cara por esse cara, em G, no Gzão que eu estou associando, vai ter que ser igual ao produto desse cara por esse cara, né? Por quê? Porque essa aresta aqui eu posso obter, né, pela φ. Se eu fizer, né, essa aresta com essa, como essa aresta com aquela. E assim por diante, tá? Então, isso vai dar para a gente os bordos, os núcleos. O núcleo da delta 1. Tá? Essa condição aqui. E a imagem da delta 0. Então, para o cara estar na imagem da delta 0, tem que existir alguém no C0 estrela, ou seja, alguém que é um homomorfismo do C0 para o meu G, né? De modo que φ é delta 0 dessa psi. Bom, mas o que é delta 0 de psi? É psi composta com o bordo 1, com o primeiro bordo. Bom, isso significa que essencialmente C φ de x0, x1, né? Ó, φ é psi e o bordo 1. Então vai ser psi aplicado no bordo 1 de x0, x1, que é x1 menos x0. Remove o x0 com mais, fica x1. Remove o x1 com menos. E aí, como psi é um homomorfismo de grupo, você vai dar psi de x1, né, operado pelo inverso de psi de x0. Né? E isso vai acontecer se somente se eu tiver uma aplicação f de x para g, tal que para todo x menor do que y, φ de xy é f de y
operado pelo inverso da f de x. Tá? Então, isso aqui também é bastante importante de ressaltar. Como eu já falei antes, a imagem de ΔZ, ela está sempre contida no núcleo, ela vai estar contida no núcleo da ΔI. Então, toda φ para a qual existe uma f dessa forma, está no núcleo da ΔI. Né? E a pergunta que a gente quer se fazer aqui, ao longo de contextos específicos, é se todo mundo que está no núcleo da ΔI é imagem de alguém da ΔZ, ou não. Tá? Então, voltando aqui, só para entender melhor. Então, por exemplo, se esse cara aqui, agora eu estou associando elementos do vértice a elementos do grupo. Né? E de maneira livre. Aqui é totalmente livre. Mas o que acontece? Uma vez que eu associei esse cara, vamos dizer, a um G1 e esse vértice a G2, essa aresta ela fica associada a G2 operado pelo inverso de G1. Né? Então, eu estou fixando aqui, e aí eu vou ter essa propriedade da multiplicação aqui satisfeita, né? Que tipo, o elemento que vai estar associado à cadeia vazio 1, 2, vai ser tanto o produto dos caras associados ao vazio 1 pelo cara associado ao 1, 1, 2, quanto por qualquer outro caminho. Tá? Nossa, eu acho que faltou compilar uma vez mais para rodar as referências bonitinhas. Desculpa, pessoal. Isso aí vai aparecer lá para a década de 60, né? Agora falando das álgebras de incidência em si, tá? Elas apareceram na década de 60 em trabalhos de Rota, mas segundo ele mesmo, a ideia não é nova, tá? Da álgebra de incidência. Já remontava aqui a Dedekind e Bell, são aqui trabalhos da década de 1930, tá? E também um trabalho do Ward. Eu estou preocupado se eu peguei o arquivo certo, mas eu acho que eu peguei. Deixa eu ver só se eu não... Não peguei, não. Gente, desculpa. Eu acho que comecei a... Deixa eu pegar por que não está o arquivo certo. Uai, rapaz. Gente, aconteceu alguma coisa que foi o quê? E aconteceu essa noite também. Eu tinha feito 2 slides à noite. Quando foi abrir hoje de manhã, esses 2 slides não estavam, eu tive que refazer. E daí, quando eu refiz os 2 slides, faltava também apagar uns slides antigos que eu peguei de uma apresentação que eu tinha aproveitado antes. E eu fiz isso, compilei bonitinho e estava tudo certo. Só que não está. Por quê? Ó, tá vendo? A última edição consta 23, 26, mas eu editei hoje de manhã. Por que não pegou? Não, mas tudo bem. Acho que dá para seguir porque tá diferente. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui. Por enquanto acho que está igual. Eu vou torcer para que só o final que esteja diferente, mas não sei não. Hein? Eita lá. Tá. Não, isso aqui tudo eu tinha tirado. Aqui eu falo como que o Rota ele fez a definição, como que ele usa. Isso tudo eu tinha tirado. Tudo bem. Então, qual que é a definição de álgebra de incidência? Tá? Ela surge no contexto combinatório e a definição é essa daqui. Então, I de x, F, né? Então, você tem um poset X, um corpo F, ela vai ser uma F álgebra, ou seja, ela tem uma adição, ela é um espaço vetorial e um anel ao mesmo tempo, né? E essas estruturas são compatíveis uma com a outra, ou seja, a multiplicação por escalar como espaço vetorial, o escalar, quando você tem um produto no anel, esse escalar, se você fizer o escalar pelo produto, é igual o escalar pelo primeiro fator
multiplicado pelo segundo, que é igual ao primeiro fator multiplicado pelo escalar operando o segundo fator, né? Então, ela é uma conjunto de funções de x cartesiano x em f, tal que f de xy é zero se o x não é menor ou igual do que o y. Ou seja, ou se x não é comparável com y, ou se o y é maior do que o x. Tá? A adição é uma adição usual de funções. A multiplicação por escalar também é bastante usual. E o produto é dado dessa forma que é uma convolução. Né? Então, quando você faz f por g e quer saber quanto que é isso avaliado em xy, você vai fazer a soma percorrendo todos os z entre x e y de f de xz multiplicado por g de zy. Uma maneira bacana de visualizar é que quando x é finito, você tem e o poset tem n elementos, você pode enumerar os elementos do poset de maneira que, ainda que isso aqui não seja totalmente ordenado, mas de maneira que se xi é menor do que xj, o índice i é um natural menor do que o índice j, que enumera o xj. Tá? Fazendo isso, você tem no caso de x finito, você consegue identificar a álgebra de incidência como uma subálgebra da álgebra de matrizes triangulares superiores. O que acontece é que algumas posições aqui você vai ter zeros fixos. Ok? Zeros em algumas entradas aqui. Esses zeros não podem estar de maneira arbitrária, né? Tem a ver com a ordem do poset. Tá? Ou seja, nos pares x e xj aqui, em que o xi não é menor ou igual que o xj, você vai ter um zero. Tá? E o produto vai ser, justamente por causa dessa maneira como é definido, vai dar justamente o produto de matrizes. Né? Pensa que aqui a entrada IJ, você está pegando a soma de IK por KJ. Né? Então, ele coincide com o produto de matrizes e você tem um isomorfismo natural com subálgebras da álgebra de matrizes triangulares superiores. Alguns outros exemplos, né, de álgebra de incidência é que você pode definir a álgebra de incidência reduzida, tá? O que é a álgebra de incidência reduzida do poset? Você vai ter ainda uma condição extra, que f de xy vai ser igual a f de uv se o subposet, o intervalo xy for isomorfo ao intervalo, sempre que o intervalo xy for isomorfo ao intervalo uv. Aí você força aqui essa igualdade aqui também. E elas estão associadas, por exemplo, a séries de potência. A álgebra de séries de potência. Por quê? Pega, por exemplo, né, o x como sendo naturais com a ordem usual. Né? Quando que você vai ter intervalos isomorfos? Quando a diferença entre os dois inteiros é a mesma. Tá? Isso vai te garantir que, nesse caso, você vai ter o mesmo coeficiente para esses caras. E você meio que colapsa esses caras no x elevado a n. Tá? Onde n é a diferença entre os inteiros. Então, aqui, repara que o f de 1n mais 1 é igual a f de 2n mais 2, que é igual a f de 3n mais 3. Todos eles são iguais. Então, eu posso chegar esse cara como sendo o coeficiente de x elevado a n, e isso também vai te dar um isomorfismo. Então, isso aqui já está fora de lugar. Ó. Isso aqui não era para estar aqui. Desculpa, pessoal. Eu tinha arrumado tudo isso hoje de manhã e não sei por que não salvou. Engraçado que talvez... Eu vou tentar fechar e abrir de novo, vou tentar atualizar o Drive. Talvez seja isso. Tá? Eu peço desculpas aí, pessoal. Não garanto que vai dar certo. Aliás, acho que não vai dar certo, talvez.
Vamos ver, mas eu vou tentar, tá? Ok. Senão vai complicar tudo aqui. Cadê atualizar aqui? Eu acho que não, porque como eu compilei antes de entrar, eu não devia ter compilado. Ele sobrescreveu a versão que eu fiz depois. Que triste, cara. Eu acho que eu abri ele desatualizado, entendeu? Aí eu compilei o arquivo TEC e aí ele sobrescreveu tudo que eu tinha. Nossa. Desculpa, gente. Foi. É que eu fiz num computador e depois fiz em outro e agora estou abrindo em outro, por isso que deu problema, provavelmente. Triste. Tá, vamos lá. Dados do. Então, agora, o meu objetivo é falar de automorfismos e involuções de possetes, tá? Então, dados os possetes isomorfos. Eu acho que você vai compartilhar de novo. Desculpa, verdade, esqueci. Tá bom. Desculpa, foi. Tá dando para ver bem? Beleza, agora sim. Tá, desculpa. Então, quando você tiver dois possetes isomorfos ou anti-isomorfos, até faltou um anti aqui também, e você tem um isomorfismo ou anti-isomorfismo de x para y, é natural a gente definir uma aplicação φ a partir desse alfa, da álgebra de incidência de x para a álgebra de incidência de y, dessa maneira aqui. Você manda o φ de f avaliado em y1 e y2 vai ser igual a f avaliada em x1, x2, tá? Em que, né, o yi ele é o alfa de x. Então, isso aqui é avaliado em alfa de x1, alfa de x2 é igual a f de x1, x2. Se for anti-isomorfismo, só tem que tomar cuidado que aí o y1 vai ser alfa de x2 e o y2 é que vai ser alfa de x1, tá? Essa aplicação, ela é um isomorfismo, né? Estou pensando no caso de isomorfismo, tá? Que tal que a imagem de x1, x2 é e alfa de x1, alfa de x2, tá? Quem que é x1, x2? Então, isso aqui já tinha sido corrigido isso. X1, x2 é o elemento da álgebra de incidência análogo do E e J, tá? Ele vai ter a imagem de x1, o EX e XJ, né? Na entrada x e xj você vai ter 1, ou seja, f de x e xj é 1, e todos os demais são 0. Tá? Então, é bem o análogo do E e J para matrizes, sabe? Que o pessoal chama de matrizes unitárias. Eu não gosto desse unit matrices. Eu particularmente não gosto desse nome, porque parece que a matriz é invertível, né? Mas é o análogo. Tá? Tá até dizendo aqui, né? Então, esse é o EXY. Que eu tinha pulado, acho. Por isso. Estava aqui antes. É que eu vou pulando. Então, aqui está definindo o EXY. É que o radical de Jacobson eu tinha tirado aqui no final das contas, a gente não vai nem precisar do radical de Jacobson. Então, é isso. Tá? Você manda... quando o x é finito, esses EX e XJ, eles formam uma base da álgebra de incidência. Então, você pega a aplicação dessa maneira, você estende por linearidade unicamente a uma única transformação linear de xf para i de yf, e além disso, ela vai ser, se isso aqui for isomorfismo, vai ser isomorfismo, se for anti-isomorfismo, isso aqui vai ser anti-isomorfismo. Então, se for isomorfismo, preserva o produto, se for anti-isomorfismo, vai inverter a ordem dos fatores no produto. E aí, essa aplicação a gente denota por alfa chapéu. Então, a gente fala que vai ser o isomorfismo ou anti-isomorfismo induzido pelo isomorfismo ou anti-isomorfismo de x para y. Quando x é igual a y, então isso aqui vira automorfismo ou anti-automorfismo, e a gente fala que vai ser o automorfismo ou anti-automorfismo induzido
pela alfa e também usa alfa chapéu. Tá? Isso aqui tá fora de lugar. Ó. Nossa. Cara, que... Tá, mas vamos lá. Mas acho que dá para aproveitar. Considerando aqui, vamos voltar para o contexto de Poset, né? Não, acho que aqui está na ordem certa mesmo. Eu me confundi. Então, o primeiro tipo de automorfismo que eu defini foi os induzidos. Depois vão vir os multiplicativos, tá? E os multiplicativos, eles estão ligados ao núcleo da delta 1 na cohomologia do Poset. Então, vamos lá. Se a gente pegar uma psi no núcleo de delta 1, tá? Então, lembra, o que tem que acontecer, né? Psi é uma aplicação do Z módulo livre, né? Ou seja, do grupo abeliano livremente gerado pelas cadeias com 2 elementos, num grupo abeliano G. Nesse caso, quem que vai ser o grupo abeliano G nosso? Vai ser o F estrela, ou seja, vai ser o grupo multiplicativo, né, do F, formado pelos elementos de F sem o zero. Tá? Então, se a gente pegar uma psi no núcleo de delta 1, lembra, significa que quando tiver x menor do que y menor do que z, psi de xz vai ser psi de xy multiplicado por psi de yz. Tá? Uma psi dessa forma, ela vai se estender de maneira única a um elemento sigma da álgebra de incidência, que vai ser como? Sigma de xy vai ser psi de xy se x é menor do que y, tá? Aqui eu estou pegando estritamente menor, né? Porque tem que ser cadeia, né? Não pode ser igual, com 2 elementos diferentes. Para quando x é igual a y, eu defino sigma de xx como sendo 1, e para todos os outros casos, sigma de xy vai ter que ser 0 para estar na álgebra de incidência. Tá? E aí eu vou definir um automorfismo de I de x para I de x, que faz o quê? Quando você aplica f em f e você avalia isso em xy, isso vai ser sigma de xy multiplicado por f de xy. E a m sigma, ela vai ser um automorfismo de xf que a gente vai chamar de automorfismo multiplicativo de x. Tá? O conjunto desses automorfismos multiplicativos eu vou denotar por mult. Tá? Ele é um subgrupo dos automorfismos de xf e ele vai ser isomorfo como grupo ao núcleo de delta 1. Tá? Um automorfismo φ, tá? Isso aqui é uma definição bastante usual, mas, né, ele é dito interno quando existe um invertível G na álgebra, tal que psi de f é GF G menos 1. A gente denota esse automorfismo por psi-G e o conjunto é um subgrupo do alt e de xf. Tá? O que acontece? Quando a gente for pegar os automorfismos, isso. A gente tem um termo de decomposição dos automorfismos. Todo automorfismo ele é de xf a composição de um interno por um multiplicativo por um induzido por um automorfismo de x. Tá? Essa decomposição não é única porque o alfa, o chapéu vai ser único. Esses caras basicamente não vão ser únicos porque existem automorfismos multiplicativos que também são internos. Tá? Mas se olhar para os automorfismos multiplicativos que também são internos, a gente vai ver que para o automorfismo multiplicativo ser interno, a condição que vai ter que aparecer é que o elemento invertível Gzinho, aqui, que induz o automorfismo interno, ele tem que ser diagonal. E nesse caso, a sigma de xy ela vai ser g de xx multiplicada pelo inverso de g de yy. Ora, se eu definir h em C0 estrela, tal que h de x é o inverso de g de xx, tá? Para todo x, isso vai estender para o único automorfismo de C0 estrela, eu identifico cada automorfismo que é multiplicativo e interno com um elemento da imagem da delta 1. Tá? Da delta 1 não. Da delta 0. E com isso, esse cara é um subgrupo que é isomorfo à imagem delta 0,
Tá? O multi, ele é isomorfo ao núcleo delta 1, e é o mesmo isomorfismo que faz as duas, é o mesmo homomorfismo que faz as duas identificações. E então o quociente desse grupo por esse subgrupo é isomorfo ao primeiro grupo de cohomologia do PO7 com coeficientes em F estrela. Tá? Então, esse aqui é o primeiro fato envolvendo automorfismo de PO7. Tá? Esse fato já tinha sido anunciado há bastante tempo por Baklowski, só que não foi demonstrado, a gente nunca encontrou uma demonstração desse fato. Então, esse foi não é um resultado nosso, mas é uma das coisas que a gente fez ao trabalhar com evoluções de PO7s. Nosso trabalho de evoluções de PO7s, em 2011, foi o meu primeiro trabalho com álgebra de incidência, junto com a Rosalie Brus Amarela e com a Érica. A gente fez uma classificação a menos de equivalência por automorfismo interno das evoluções de uma álgebra de incidência. Tá? Então, aqui a gente conta o número de classes de equivalência de evoluções a menos de automorfismo, de conjugação por automorfismo interno. Tá? Depois desse trabalho, a gente foi lidar com graduações de álgebras. E aí, gente, acho que eu estou até estourando o horário, né, Alonso? Me deixa por dentro aí, eu vou dar uma encurtada aqui, tá? Ok. Então, a gente é difícil, porque eu preparei 30 slides, eu falei, não, acho que para 1 hora está tranquilo. Então, vamos lá. E aí, a gente foi lidar com graduações. Na verdade, daí não estava essa Rosalie junto com o Laerte bem, ainda a Érica também. A gente falou, vamos estudar graduações de álgebra de incidência. Tinha um artigo que estudava essas graduações, que a gente e deixava algumas pontas em aberto por resolver. E a gente resolveu abordar esse problema. Eu já trabalhava com graduações no contexto de identidades graduadas da PI Teoria, né? E a gente foi abordar. E foi bacana, por quê? Porque é um conceito bastante usual na PI Teoria, de graduações boas e elementares, que era o conceito que estava definido para a álgebra de incidência nesses artigos. Era em cima disso que eles estavam trabalhando. E a questão era, quando toda graduação elementar de uma álgebra de incidência é boa. Então, deixa eu falar rapidinho sobre graduação de álgebra, graduação boa e graduação elementar. Então, uma graduação de uma álgebra é uma decomposição da álgebra de forma direta, como subespaços vetoriais indexados por elementos de um grupo G. Tá? E de maneira que quando você pega o cara de uma componente, opera da componente Gzinho e opera por um cara da componente Hzinho, isso tem que cair na componente Gzinho Hzinho, dado pela operação aqui. O exemplo clássico, né, de graduação é a álgebra de polinômios Z graduado usando o grau do polinômio. Né? Então, você pega x quadrado, é homogêneo de grau 2, x quadrado x ao cubo é homogêneo de grau 3, e assim por diante. Né? Na álgebra de matrizes N por N, você tem o conceito de graduação boa e elementar. Tá? Uma graduação boa é uma graduação na qual as matrizes da base canônica da álgebra de matrizes são homogêneas na graduação, ou seja, pertencem a esses subespaços aqui. Cada um pertence a um subespaço desse. Né? E, para ser elementar, ela tem que ter uma N-upla G1, Gn de elementos do grupo G, no que está usando fazer a graduação, é mais forte do que isso. Além de ser homogêneo, o grau de E e J, ou seja, né, o índice, né, do subespaço ao qual está associado, tem que ser dado por GI a menos 1 GJ. Essa mesma noção você pode trazer para qualquer subálgebra de Mn que tem como base uma base multiplicativa formada por um subconjunto da base canônica de Mn. Que é o que acontece com as álgebras de incidência. Então, aqui nas álgebras de incidência, a gente repete as noções de graduações boas e elementares. Uma graduação boa é uma graduação na qual todo elemento da base canônica do ZXY é
homogêneo na graduação, e a elementais se... deixa eu pegar aqui. Aqui. Vai ser elementar se existir uma H de x em G, tal que o grau do eixo y é inverso de H de x, H de y. Ó, repara que é bem parecido, né? Lembra aquela coisa do existir uma aplicação de x do interno ser multiplicativo em f estrela, e é uma coisa parecida, né? E é um contexto totalmente diferente. Então, de fato, de maneira análoga ao que acontece. E para a graduação ser boa, né, você tem que ter a questão de... se você tem x menor que y menor do que z, você pega o grau de exy e o grau de eyz, né? Por essa condição aqui, você tem que o grau de exz tem que ser o produto do grau de exy pelo grau de eyz. Então, novamente, você cai numa condição parecida com a do núcleo da delta 1. O núcleo da delta 1. E aqui você tem uma condição parecida com a do cara está na imagem da delta 0. E, de fato, a gente consegue fazer isomorfismos de grupo, de novo, de modo que... só que aqui agora eu preciso que a graduação seja no grupo abeliano, tá? Porque lembra que o grupo G lá tem que ser abeliano, para a gente poder usar a homologia. Então, se o G é abeliano, a gente consegue fazer uma história parecida com o caso dos automorfismos multiplicativos, e você consegue associar o conjunto das graduações boas a isso transforma isso num grupo abeliano, que vai ser isomorfo ao núcleo de delta 1. Você identifica lá dentro o subgrupo, as graduações elementares vão ser um subgrupo desse grupo, e que vai ser, pelo mesmo homomorfismo isomorfo, a imagem de delta 0, e então o quociente de um pelo outro vai ser isomorfo ao outro quociente, e, de novo, você tem que o quociente do grupo das graduações boas pelo grupo das graduações elementares é isomorfo ao primeiro grupo de cohomologia do POSSET. Nesse trabalho, além de fazer isso, a gente conseguiu, que é esse artigo aqui de 2019, a gente conseguiu generalizar as noções de graduações boas e elementares para outras álgebras, que não necessariamente álgebras de matrizes. Então, a gente diz que uma álgebra tem uma base elementar se ela tem uma base B tal que essa base tem um subconjunto de idempotentes ortogonais I, de modo que para qualquer Bzinho em Bzão existem IB e JB em I, de modo que o B é IB, BJB, e essa base tem que ser multiplicativa. Ou seja, você pega qualquer duas caras da base, quando você multiplica, dá um múltiplo escalar de outro elemento da base. Tá? E aí você define a noção de graduação elementar, onde vai aparecer uma H, só que agora de I em G, que faz um papel parecido, e para ser boa com relação a essa base, basta que todo elemento da base seja homogêneo. Aqui a gente define os CNs nesse contexto aqui, de maneira que, no caso nosso da álgebra de distância, vai coincidir com os CNs que a gente tinha lá. O que vai mudar aqui é que o C0 vai ser gerado pelos idempotentes, pelo conjunto I, e os CN vão ser gerados por sequências de caras em B menos I, tal que esse produto aqui é não nulo. E quando você aplica o bordo, aqui você tira o B0 com mais, aqui você tira o BN, que depende do sinal ser mais ou menos dependendo do comprimento, e aqui no meio você concatena 2. Então, assim, o termo I, faltou menos 1 elevado a I aqui. Tem o menos 1 elevado a I aqui, e aqui o BI menos 1 estrela BI é o seguinte: quando você multiplica BI menos 1 por BI, vai dar um múltiplo escalar de outro cara da base. Você só joga o escalar fora. Você sabe que não vai dar zero, porque eu estou pegando esse produto aqui diferente de zero.
E isso aí vai te dar, de novo, as graduações, o quociente das graduações boas com as graduações elementares te dão um isomorfismo com o primeiro grupo de cohomologia da álgebra de incidência. Isso aqui tinha tirado tudo. Ó, tá vendo? Voltou para o automobilismo explicativo. Caramba, desculpa. Porque eu acho que não entrou a parte que eu tinha colocado hoje de manhã. Isso é. É porque faltou a parte que eu coloquei hoje de manhã. Vou encerrar, pessoal, só fazendo mais um comentário. Com relação às graduações de álgebras de matrizes triangulares superiores, o Di Vincenzo, Kushlokov e Valente em 2004, eles provaram que toda a graduação da álgebra de matrizes triangulares superiores é isomorfa à graduação elementar. Isomorfo significa que existe um isomorfismo da álgebra, né, um automorfismo da álgebra, de maneira que leva as componentes da sua graduação nas componentes da graduação elementar, né, preservando o grau, né, de mesmo grau. Para a álgebra de incidência, a gente estudou o mesmo caso. Isso não é verdade sempre. Tá? A gente primeiro produziu alguns contra-exemplos. Até tinha preparado um contra-exemplo aqui para apresentar para vocês, mas, como eu falei, foi perdido nessa hora nessa falta de não deve ter sincronizado o drive e aí perdeu. Mas, além disso, né, não só nem sempre toda a graduação elementar é boa, né, como vocês podem ver, isso segue do grupo de homologia, mas nem sempre toda é isomorfo elementar. E aí, eu, com o aluno de doutorado meu, o Jonathan, e mais o Felipe Azumuri, que estava fazendo pós-doc aqui na época na UEM, a gente fez a classificação das graduações das álgebras de incidência menos isomorfismo de maneira geral, quando o G é abeliano ou quando você tem outras duas hipóteses. No caso geral, a gente não conseguiu classificação total, mas a gente fala, olha, toda a graduação é isomorfa uma graduação de determinado tipo. Já estourou o tempo, então não consigo nem... Eu queria até dar uma ideia, tinha construído para mostrar para vocês, aparecem blocos na diagonal com álgebras graduadas com divisão, aí defini o que era. Mas esse trabalho também foi feito, publicado um pouco depois desse trabalho com a Eric Lett de 2019, esse saiu em 2020 no Journal of Algebra. É isso, gente. Alonso, agradeço mais uma vez aí o convite, espero que tenha dado para ter uma ideia aí do trabalho, espero que se alguém tiver interesse em ter mais informações, né, só entrar em contato aí. O Alonso pode passar o meu e-mail para vocês. E é isso. Muito bom. Ednei, obrigado. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer para o Ednei agora? Sobre a apresentação, sobre o trabalho? Opa! Só parabenizar o Ednei aí pela trajetória que ele está aí, eu tô vendo. Eu sempre falo dos alunos de Plumbing, né? Cada lugar que você vai, tem um aí brilhando. Parabéns aí, Ednei, pelo trabalho. Obrigado. E continua. Sim. Não, então, tem trabalhos mais recentes, mas assim, envolvendo álgebra de incidência, então depois disso a gente trabalhou com automorfismos de Lie, álgebra de incidência, trabalhou com preservação da estrutura de Lie de álgebra de incidência, juntos aí já com o Mikola, que está assistindo aí, né, Mikola Kripchenko, e a Érica também, e derivações e coisas assim. Mas aí... Vocês fazem coisas difíceis, vocês gostam de mexer nessas coisas não associativas, aí começa a fazer as coisas... começa a fazer coisas legais. Muito bom. Bem legal. Muito bom.
Ô Ednei, assim, um comentário aqui. Eu vi que está definindo essa obra de incidência sobre um corpo, não? Esse corpo qualquer, independente de característica, seja zero característica finita? Sim, assim, no caso ali da questão do automorfismo multiplicativo, quando vai pegar ali os automorfismos, talvez tenha características diferentes de dois, não sei. Porque quando você faz aquela troca de sinal na hora da operação bordo, entendeu? Sim. Não sei se tem alguma coisa assim. Mas, a priori, sim. Em geral, que assim, quando você pega ali a classificação para processo finito dos automorfismos, o fato de colocar, deixa eu lembrar, o corpo tinha que ser, na verdade, não, para corpo é sem problema. Funciona. O anel tem que ser indecomponível. Porque essa era a minha segunda pergunta, não? Se não podia baixar, talvez, em vez de ser corpo, baixar para anéis, não? Por exemplo, o termo do isomorfismo, ele funciona para anéis assim mais... Mas, em geral, acho que a gente, no contexto já de graduação, assim, a gente só trabalhou no contexto, acho que de corpo mesmo. Até onde eu me lembro, tá? E muitas vezes a gente se restringe ao caso finito, porque isso já... se você vai para uma coisa localmente finita, já muda muita coisa. O bom do caso finito é aquilo que eu falei. Aquela base que você herda de UTN, ela continua sendo base da álgebra, entendeu? Se você está no caso localmente finito, mais infinito, você já perde isso, porque você vai ter caras ali, porque você não pode ter somas infinitas, né, desses caras. E aí, então você tem que ter na sua base caras com infinitas entradas não nulas, entende? Para você gerar como combinação linear caras que têm infinitas entradas não nulas, né? E aí já começa a complicar mais. Esse é um... Mas que nem o trabalho de involuções a gente conseguiu fazer até para o caso finitário, que aí é um caso que você não tem nem localmente finito, mas aí você impõe uma restrição sobre que entradas podem ser diferentes de zero. Tá? E aí tem a ver com os intervalos lá do XY. Interessante, não? Muito bom. Interessante assim, bom, você vê quando você construiu também definiu a comologia, homologia. Você lembrou do seu doutorado também, não? Talvez, não? Essa hora. Cara, o Franco morreu esses dias, né, bicho? Então, que nós tivemos aula com ele, não? De topologia algébrica, sim. Mas você termina praticamente só usando o primeiro, não? Lá com o delta 1, não? Sim, é só o primeiro. Então, é engraçado. É o primeiro grupo de homologia que aparece nos dois casos, né? E é engraçado que foi assim: a gente falava, vamos estudar graduação, mas a gente não esperava que fosse aparecer novamente o cara que já tinha aparecido antes, entendeu? Foi. E depois você olha assim, faz sentido, porque se você olhar a condição de graduação ser boa e do automorfismo ser multiplicativo, é parecido. Da graduação ser elementar e do automorfismo multiplicativo ser interno, né? Mas quando a gente falou, vamos estudar, a gente não tinha olhado isso ainda. Aí a gente falou, puxa, a gente ficou assim, pô, até parece que a gente, né, eu fui preguiçoso, dá para usar o resultado ali. E não foi. A gente começou a estudar e aí, cara, dá para usar o resultado. Uhum. Muito bom, mas não? Foi Muito bom. Por acaso mesmo. Alguém mais, algum comentário? Vamos agradecer o professor Ednei mais uma vez. Obrigado aí. Parabéns. Eu vou aqui parar a gravação.